Olá, concurseiro! Estou mais uma vez aqui para te ajudar a entender sobre um assunto que não somente cai, mas despenca nas provas de concurso para professor na área da educação, que são as tendências pedagógicas. E aqui a gente vai aprender tudo o que você precisa saber antes da sua prova. Eu tenho certeza que esse assunto já chamou a tua atenção, então não custa nada você aí se inscrever e curtir o vídeo para nos ajudar a continuarmos colocando as aulas aqui. Então vamos lá. O que é que você vai aprender hoje aqui nessa aula? Você vai aprender sobre as diferenças entre as tendências liberais e progressistas, a classificação delas e vamos enfatizar hoje sobre a tendência liberal tradicional e vamos resolver algumas questões para você praticar. Segue a gente lá no Instagram, Estude Comigo 76, para você fazer simulados, questões, tem vários materiais gratuitos lá, aulas gratuitas também, mapas mentais e vão te ajudar nos seus estudos. Então vamos lá. Primeiro vamos entender a diferença entre liberal e progressista. As tendências liberais, o foco delas é a preparação do indivíduo para sua alocação na sociedade, é desenvolver os papéis sociais, o status quo, né? A preparação do indivíduo para ele ser aquilo que a sociedade quer que ele seja. Enquanto a tendência progressista é uma luta por classe social, vai contra o capitalismo, né? A questão em que os que dominam são aqueles que têm dinheiro, que têm herança, que têm riquezas. Então, a tendência progressista vai contra isso. É, o objetivo dela é a transformação da ordem social e econômica, né? A questão de igualdade, né? De equidade para todas as pessoas, independente de se tem muito ou pouco dinheiro, mas que essas pessoas também tenham um local na sociedade, uma posição na sociedade. Então, essa é a diferença entre as duas. Enquanto a liberal é que para o indivíduo se adequar à sociedade, já progressista é diferente. O indivíduo não precisa se adequar à sociedade, ele pode sim transformá-la e ser transformado por ela. Então, existe uma interação. E a classificação das tendências, isso aí despenca. Você precisa dominar isso, porque cai muito nas provas, né? As tendências liberais, as provas costumam muito trocar, não é? Colocar algumas tendências liberais na progressista, a progressista na liberal, então você precisa dominar isso. Já gostou? Não esquece aí de se inscrever e de curtir, tá bom? Então, a liberal é a tradicional, a renovada progressista, que tem vários nomes, né? Progressista, não é aqui não da tendência não, tá? Ela faz parte da liberal, mas também pode ser chamada de progressista, progressivista, escola nova, escola ativa e assim vai alguns nomes que costumam cair. E tem também a renovada não diretiva e a tecnicista. Essas são as tendências que fazem parte da liberal. Já a progressista é a libertadora, a libertária, a crítico social dos conteúdos ou também histórico-crítica. São bem parecidas as teorias entre a social dos conteúdos e a histórico-crítica. Agora vamos entender um pouquinho sobre a tendência liberal tradicional. Qual é o principal objetivo da tradicional? Exatamente a preparação intelectual e moral. É o objetivo da tendência liberal no seu todo, né? Assumir o seu papel na sociedade. O indivíduo se preparar para assumir o seu papel na sociedade. E como é na educação, a relação professor e aluno. O professor é que manda, o professor é a autoridade, o professor é que sabe tudo, ele é o agente transmissor e detentor do conhecimento. E o aluno? O aluno é passivo, ele apenas recebe as informações, ele não interage, ele não reflete, ele apenas recebe. Já os conteúdos são de valores sociais acumulados através dos tempos e os alunos recebem esses conhecimentos como verdades absolutas. O método é aquele tradicional que nós já conhecemos, né? A exposição verbal, é o quadro negro, né? Alunos copistas, aquele famoso decoreba, né? O professor passa lá 20 questões
E ele diz assim: decore essas 20 questões porque vai cair 10 delas na próxima prova. Então, o aluno não tem aquela questão de refletir, né, de pensar, né, de criticar. Ele somente decora e copia exatamente aquilo que o professor colocou no quadro. A aprendizagem é receptiva e mecânica, não considera as características próprias de cada idade. Naquela época, né, que enfatizava muito a tendência tradicional, as crianças eram adultos em miniatura. E na escola não era diferente, né? Não levava em consideração as características da idade, né? Da infância, não. Elas tinham que aprender aquilo que o professor passasse, independente da idade, independente da sua característica individual. Então, essas são as características da tendência liberal tradicional. Anota aí para você não esquecer. Já a liberal renovada progressivista, que também pode ser chamada de renovada progressiva, renovada também escola nova, escola ativa, o principal, ela já vai contra, ela já é um pouco mais contra da tendência tradicional. Mas por que ela continua na liberal? Porque ela ainda continua com o principal objetivo, que é adequar as necessidades para o meio social. Porém, a diferença é que ela leva em consideração as necessidades individuais. Essa é a diferença. Enquanto a tradicional é uma adequação, mas é aquela adequação imposta pela sociedade, a renovada também é de adequação, mas a diferença é que leva em consideração as necessidades individuais. Ainda existe, né, aquele papel da sociedade, porém, como eu falei, levando em consideração as individualidades. O professor é um auxiliador. Olha a palavrinha-chave no desenvolvimento livre da criança. O aluno aqui já não é passivo, ele é ativo, ele é participativo do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o aluno pode discutir, ele pode criticar, ele pode participar da aula também, né? E os conteúdos, eles são baseados nas experiências vividas pelos alunos. Então, a palavrinha-chave aqui é situações, problemas, né? É baseada na estimulação e na motivação de situações, problemas. O método, ele vem por experiências de pesquisa, trabalhos em grupo, método de solução de problemas. Palavra-chave aí da tendência renovada progressivista é situações, problemas. E quais são os principais teóricos, não é, dessa tendência? Montessori, Declore, John Dewey, e uma forte influência sobre o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Palavra-chave aqui, Escola Nova, de 1932. Então, cai muito isso também sobre o Manifesto dos Pioneiros. A tendência liberal renovada não diretiva, o principal objetivo dela é o desenvolvimento das relações interpessoais, é a formação de atitudes. Mais importante é a parte psicológica e não leva em consideração muito a pedagógica. Ela existe também, mas o principal é a parte psicológica. O professor, o que ele é? Ele é um facilitador. Olha a palavrinha-chave. Enquanto aqui na renovada o professor é auxiliador, aqui ele é autoridade, na renovada não diretiva ele é um facilitador, ele é um especialista em relações humanas e o aluno é o centro de todo o processo. Os conteúdos, eles não são exigidos, porque o que importa é a parte psicológica e o principal teórico é o Carl Roger. Tendência liberal tecnicista e última da tendência liberal. O principal objetivo é a preparação de mão de obra, né? Foi nesse período aí que a tendência liberal tecnicista se expandiu no período militar, né? E a relação professor-aluno são cumpridores de tarefas. O professor passa uma lista de coisas ou de atividades e o aluno tem que receber e fixá-las, né? O professor só faz transmitir e o aluno recebe e fixa. O essencial não é o conteúdo, não é aquilo que o aluno está aprendendo, mas sim como ele está aprendendo e se ele vai conseguir fazer aquilo do jeitinho certinho que o professor ensinou e mandou. As informações são ordenadas, né? Existe uma sequência e uma lógica e psicológica também. Aí aqui veio o uso das TICs, né?
tem um uso muito importante na liberal tecnicista, procedimentos, técnicas, transmissão e recepção. Os principais teóricos, né, Skinner, que é o movimento, né, behaviorismo, né, comportamentalismo, vai tudo aí de Skinner, e o movimento taylorista. Então, essa aí é a tendência liberal tecnicista. Observa bem as palavrinhas-chave para não esquecer e vamos de questões. O papel da escola na tendência pedagógica tradicional é adequar as necessidades individuais ao meio social. Bem, ela é de adequar, mas ela vai levar em consideração as necessidades individuais ao meio social? Não, de forma alguma. Então, essa questão está errada, porque é a tendência pedagógica renovada que vai levar em consideração as necessidades individuais. Questão 2. A tendência liberal renovada acentua igualmente o sentido da cultura como desenvolvimento de aptidões individuais, mas a educação é um processo interno, não externo. Ela parte das necessidades e interesses do que? Individuais necessários para a adaptação ao meio. Veja que existe a adequação, adaptação, a diferença é que leva em consideração que as individualidades. Isso é característica da tendência renovada. Então, a questão está certa. Questão 3. Para a pedagogia tecnicista, professores e alunos são cumpridores de tarefas? Exatamente. E a escola é tida como modeladora do comportamento humano? E exatamente, é o comportamentalismo. Então, essa questão está correta. Questão 4. Na tendência liberal renovada progressivista, o professor deve ser um especialista? É o professor que deve ser um especialista na renovada progressivista em relações humanas para assegurar um clima de relacionamento autêntico? Bem, é a renovada, só que é a renovada não diretiva. Então, essa questão está errada porque colocou a tendência errada. Questão 5. O conteúdo do trabalho educativo na tendência progressista libertadora, que faz parte da progressista, né, dispensa um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem. Por que eu coloquei essa questão? Porque vai ser assunto da nossa próxima aula e você vai entender por que essa questão aqui está correta. Exatamente. Mas, professora, dispensa um programa previamente estruturado, a tendência libertadora? Exatamente. Na próxima aula nós vamos falar sobre as tendências progressistas e vamos entender um pouquinho sobre as tendências libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Então, já se inscreve, ativa as notificações para você receber a próxima aula. E inscreva-se no nosso canal e curta esse vídeo. Aqui eu vou deixar o link para você acessar materiais gratuitos. E nós temos também o ECA, em mapas mentais atualizado, faz parte de um produto pago, mas que você vai receber com uma promoção muito grande, muito legal. Tá aqui o link na descrição, acessa lá, adquira os seus materiais e bons estudos e até a próxima aula.